bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar a semana bem informados. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos aos destaques do dia. BNDES reabre programa de crédito para MEI, micro, pequenas e médias empresas. Sinal 5G chega a mais 4 capitais hoje: Rio de Janeiro, Florianópolis, em Palmas e em Vitória. E ainda, Coração de Dom Pedro I chega hoje ao Brasil em comemoração aos 200 anos da independência do país. Tudo isso a partir de agora. O Banco Nacional do Desenvolvimento reabre o Programa Emergencial de Acesso a Crédito. A proposta é atender aos pequenos e médios negócios. O Programa Emergencial de Acesso a Crédito do BNDES é um fundo de garantia que amplia o acesso ao empréstimo para microempreendedor individual, micro, pequenas e médias empresas. Nessa edição da linha de crédito estão incluídas as microempresas e os MEIs, os microempreendedores individuais. Para que uma operação de crédito seja elegível, deve ser destinada a investimentos ou capital de giro de valor entre R$1.000 e R$10 milhões, ter prazo de pagamento de até 60 meses e garantia entre 6 e 12 meses. A cobertura estabelecida pelo programa é de 80% do valor do contrato. Cada banco operador deve limitar a taxa juros média de sua carteira a 1,75% ao mês. A estimativa é que R$22 bilhões sejam viabilizados nessas novas operações de crédito até dezembro de 2023. De acordo com o BNDES, o objetivo é priorizar fundos garantidores para negócios menores e estimular o mercado financeiro brasileiro a operar com este segmento. Para o BNDES, ao conceder garantias para quem fatura até R$300 milhões ao ano, aumenta o interesse dos bancos em conceder crédito com condições mais favoráveis aos clientes. O sinal do 5G chega hoje em mais 4 capitais. Segundo a Anatel, agora 12 capitais do Brasil passam a contar com a tecnologia. A Anatel informou que a ativação do sinal 5G puro acontece na cidade do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, Santa Catarina, em Palmas, no Tocantins e Vitória, no Espírito Santo. Com a decisão, vão ser 12 capitais do país a contar com a tecnologia, que oferece maior velocidade, estabilidade e menor tempo de resposta nos comandos. O 5G puro já está operando em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Goiânia e Salvador. Neste primeiro momento, o sinal do 5G chega às capitais do país restrito a alguns bairros com antena instalada. E com o tempo, esse número deve crescer. A Anatel já recebeu 723 pedidos de licenciamento de antenas 5G no Rio de Janeiro, 287% a mais do exigido. A expectativa da agência é que a cobertura do 5G em toda a área das capitais avance mais rápido do que o prazo previsto. A tecnologia precisa ser ativada nas 15 capitais restantes até 27 de novembro, mas a tendência é que a ativação aconteça antes, conforme as operadoras concluam os trabalhos de instalação de antenas e filtros. Há poucos dias, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que definiu novas regras para o Vale Refeição e Vale Alimentação, entre elas a opção de saque do benefício. Vamos entender o que mais pode mudar na reportagem da Maria Clara Leite. Ei, trabalhador! Quantas vezes você tentou usar seu Vale Refeição e ouviu esta resposta? Ah, não, essa bandeira a gente não aceita. Ah, mas essa frase pode estar com os dias contados, porque se as novas regras para o Vale Refeição e Alimentação entrarem em vigor, os estabelecimentos que aceitam uma bandeira terão de aceitar todas, o que será bom também para os comércios, como explica o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. É muito positivo quando você abre o mercado, quando você permite que todos os vales sejam aceitos em todos os estabelecimentos, aqueles que têm qualidade, né? Segurança dos alimentos. Portanto, é muito importante que as empresas cuidem desse aspecto. Prevê a lei isso no Ministério do Trabalho.
Para o trabalhador, essa é apenas uma das mudanças que deverão entrar em vigor a partir do dia 1º de maio de 2023. Mas isso é apenas uma previsão, porque o projeto de lei aprovado no Senado no último dia 13 de agosto ainda precisa ser sancionado. E quando isso acontecer, o beneficiário também vai poder escolher a bandeira dos seus cartões e fazer a portabilidade gratuitamente. Mas, segundo o presidente da Brasel, essa novidade seria ruim para o setor de restaurantes. Isso muitas vezes se dá com assim, olha, o cliente oferece, eu te dou um 5% de bonificação, cashback, para você trocar da bandeira A para a bandeira B. Esse dinheiro acaba sendo cobrado dos restaurantes. Esses 5% viram taxas cobradas do restaurante que tem que subir o preço do seu cardápio. Com isso, não ganha o trabalhador, não ganha o restaurante, ganha apenas aquela empresa que está fazendo um papel aparentemente positivo junto ao consumidor. Outra mudança aprovada é que o trabalhador poderá sacar o valor do benefício para usar o dinheiro como bem entender. Mas isso só poderá ocorrer após 60 dias do crédito cair no cartão. Eu acredito que essa lei, depois que promulgada, vai ter um decreto regulamentando isso, estabelecendo a obrigação dessas operadoras de cartão benefício a habilitarem essa função. Elas vão ter que desenvolver uma solução que viabilize esse saque. Se não sacar o valor, o usuário só poderá usar o benefício para o pagamento de refeições e insumos em supermercados, mercearias, padarias, açougues, restaurantes ou lanchonetes, o que não é o que acontece agora. Algumas operadoras recentes que passaram a concorrer com essas tradicionais, elas trabalham com um cartão benefício que ele engloba o VA, ele engloba o VR e ele pode ser também utilizado na função crédito. Então, com base nessa brecha, algumas pessoas acabavam valendo-se dessa funcionalidade para passar academia, para pagar serviço de streaming e acabava desvirtuando um pouco essa finalidade do Vale Refeição e do Vale Alimentação. Para os estabelecimentos comerciais, essa regra garante que o benefício concedido por empresas para a alimentação seja realmente usado para manter esse setor. A MP 011 que o governo federal implanta para corrigir os vales-refeições é importantíssima, porque ela deixa claro o espírito da lei, que é direcionar esse recurso para a alimentação do trabalhador, que acaba favorecendo o pequeno negócio de bares e restaurantes, porque é um dinheiro que circula por aqui. A empresa de cartão que permitir que o trabalhador use o auxílio para serviços e produtos que não sejam do gênero alimentício será punida. E também sofrerá punição se oferecer descontos de taxas na hora da contratação das companhias que fornecem aos funcionários o auxílio alimentação. Uma prática que até as novas regras entrarem em vigor é permitida. Essa medida virando lei, a gente entende que mesmo tendo algumas tributações, tá? Ainda há vantagens para adesão desses benefícios nos cartões. Então, as empresas têm vários benefícios e está aderindo aos cartões, aos benefícios, a todos esses processos, independente dessa lei ter saído agora, tá? O governo entende que o modo aplicado até aqui fazia com que a refeição do trabalhador ficasse mais cara, porque a taxa descontada do empregador, no final, acabava sendo cobrada do estabelecimento, que repassava o gasto ao consumidor. Mas, segundo o presidente da Brasel, a mudança não significa que o usuário do benefício passará a pagar menos. O consumidor não ganha, vários restaurantes não ganham e ganha a grande empresa que comercializa o voucher. De qualquer forma, as empresas que insistirem nas práticas vetadas deverão pagar multa de R$5.000 a R$50.000 e o dobro será cobrado em caso de reincidência. Ainda assim, quem trabalha com benefícios avalia de forma positiva as mudanças que estão por vir. Nós teremos que criar líderes para cuidar de pessoas, porque pessoas trazem resultados. Então, os benefícios, ele é este cuidado, né? Ele é essa segurança que a empresa vai trazendo para os colaboradores e, com certeza, os resultados serão garantidos. Muito importante saber o que muda com as novas regras. E o Ministério da Educação começa hoje a convocar os candidatos que fazem parte da lista de espera do FIES deste segundo semestre.
Os candidatos que se inscreveram, mas não foram pré-selecionados na chamada única, agora têm a possibilidade de serem aprovados no programa. Por isso, se você faz parte dessa lista, fique atento e acompanhe o andamento da sua inscrição na página do FIES 2022. O FIES é o programa do Ministério da Educação que concede financiamento para estudantes em instituições de ensino superior. Neste semestre, foram ofertadas quase 111 mil vagas. E veja a seguir, Coração de Dom Pedro I chega hoje ao Brasil em comemoração aos 200 anos da independência do país. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Com o avanço da vacinação no país, maior controle da pandemia e diminuição das medidas restritivas, o desejo do brasileiro é sim viajar. As projeções da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo indicam que até o fim do ano o setor deve crescer 60%. Para falar sobre essas projeções mais do que otimistas para o setor, vamos conversar com Roberto Nedélcio, que é presidente da Brastoa. Bom dia para o senhor, Roberto. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniela. Muito obrigado para você também e todos os telespectadores. Por favor, conta para a gente um pouquinho sobre esses números. O turismo realmente pode ultrapassar o recorde histórico pré-pandemia? Não, realmente, viajar é a vontade de todo brasileiro. Então, a gente já vinha em 2019 um ritmo muito forte e, lógico que durante a pandemia nós somos muito afetados, mas depois que começou a vacinação, foi antecipando bastante. E as pessoas começaram a viajar cada vez mais. E agora, né, o número está muito alto e vai passar realmente em 2019, o que é pré-pandemia. E essa desobrigação do uso de máscaras no aeroporto e também nos aviões? Com isso, há uma expectativa de uma melhora ainda maior no setor de turismo por conta desse encorajamento dos turistas? Na realidade, o uso de máscara ele agora deixou de ser obrigatório, mas ele continua sendo opcional. A gente incentiva as pessoas a continuarem usando para evitar justamente de pegar o Covid, ou ter risco de pegar. Mas, sem dúvida, dá muito mais segurança para as pessoas, junto, lógico, com todas as medidas sanitárias e a vacina, até estimuladas a viajar. Qual o perfil mais procurado para as viagens, nacional ou internacional? E quais os destinos mais cotados aqui no Brasil? Bom, depois, quando começou a pandemia, realmente o mundo estava fechado para os brasileiros. Então, o brasileiro começou a olhar para dentro, o que nós tínhamos aqui dentro do Brasil. Primeiro foram as viagens mais próximas, num raio de 400, 500 quilômetros, mas agora a pessoa está com mais ânsia de viajar, né? E hoje, quer dizer, historicamente era 70% que a gente vendia de viagens nacionais e 30% internacionais. Chegou já o mês passado a 84% de viagens nacionais e 16% internacionais. Sem dúvida, os preços das passagens internacionais estão bastante caros, nacionais estão bastante caros, os hotéis estão caros, mas você comprando com antecedência, você consegue boas negociações e tem grandes promoções internacionais, né? Agora, como você perguntou, quais são as cidades mais procuradas? O Nordeste vem na frente disparado, né? Então é Salvador, Fortaleza, Maceió, Natal, Porto de Galinhas, Porto Seguro. Mas agora com o inverno, Gramado, Canela, Serra Catarinense, a Serra Gaúcha, disparou bastante. Então, eles estão com uma boa cotização e boa procura. Internacional, sem dúvida, a Europa. A Europa está cheia de brasileiros lá, principalmente Portugal, Espanha, França. Logo em seguida, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com um programa de visto ainda para pessoas conseguirem tirar visto, está sendo agendado para um bom tempo, um grande prazo para agendamento, e a Argentina, que está disputando com muita força, porque com a diferença cambial, os preços estão muito bons para ir para a Argentina. Então, as pessoas estão procurando bastante a Argentina. Bacana. E a demanda por seguro viagem quase triplicou no primeiro semestre desse ano. A gente pode dizer que ele se tornou um item obrigatório numa viagem?
Para ter uma ideia, muitos países que antigamente nem solicitavam a obrigatoriedade de seguro viagens, eh, continuar com a mesma toada, mas os brasileiros agora sentem seguro com o seguro viagens, tanto viagens internacionais como viagens nacionais. Por quê? Ele cobre qualquer problema que você pode ter de Covid, qualquer problema que você pode ter de saúde. Então, isso acaba dando muita segurança, sem contar outras coisas, né? Como perda de bagagem, extravio de bagagens, outros problemas que você possa ter durante a viagem, o seguro viagem acaba cobrando. Então, se tornou um item obrigatório do ponto de vista do turista, que ele tem que ter isso para ter mais segurança durante a viagem. Mas então, cresceu bastante mesmo. É muito bacana acompanhar essa retomada ao velho normal, né? Essa volta das pessoas a viajar. Nós conversamos com Roberto Nedélcio, que é presidente da Abrastoa. Muito obrigada pela sua participação, senhor Roberto. Muito obrigado, Daniela, e um abraço a todos. E vamos então falar sobre o tempo. A semana começa ainda com instabilidades em diversas regiões do país. Depois de um final de semana de muita chuva e baixas temperaturas, a expectativa é de que ao longo da semana o tempo volte a ficar um pouco mais quente a cada dia. Vamos juntos conferir as mínimas e máximas para algumas cidades? A gente começa falando de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. A previsão é de que hoje o dia continue nublado e com poucas aberturas de sol. A mínima prevista por lá é de 6 graus e a máxima não deve passar dos 18. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o sol deve aparecer entre muitas nuvens e tem previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. A mínima é de 16 graus e a temperatura máxima é de 23 graus. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos então dar uma olhada em como está o céu nesse momento. Hoje a cidade amanheceu nublada e com temperatura bem baixa, de 10 graus. Mas a boa notícia é que ao longo do dia as nuvens devem se dissipar, como a gente já está vendo, e o sol aparece para esquentar um pouquinho. A máxima prevista para essa segunda-feira na capital paulista é de 21 graus. Em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, chega hoje na Base Aérea de Brasília, daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, o coração de Dom Pedro I, conservado em formol há 187 anos. O coração do imperador chega da cidade do Porto, em Portugal. Seguindo medidas de segurança, o transporte será feito em uma aeronave da Força Aérea Brasileira, acompanhado por 3 autoridades portuguesas, além de um representante do governo brasileiro. O coração do imperador ficará exposto no Palácio do Itamaraty, sendo monitorado pela Polícia Federal e também pelas Forças Armadas. Ele deve ser levado de volta para Portugal no dia 8 de setembro. O Ministério da Saúde lança hoje uma campanha de prevenção à varíola dos macacos. Antes de ser veiculada, a campanha precisou passar pelo crivo do Tribunal Superior Eleitoral. A realização da campanha precisou ser analisada pelo TSE por causa da legislação que proíbe qualquer publicidade institucional que possa configurar o uso abusivo da máquina pública para a promoção de governantes durante os 3 meses antes das eleições. Na decisão, o ministro Edson Fachin afirmou que a divulgação da campanha é de interesse público. O ministro autorizou a veiculação de peças publicitárias do governo federal sobre o tema até o dia 30 de agosto. Com isso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez o lançamento da campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos. De acordo com a decisão, todos os conteúdos da campanha devem ser veiculados em uma página específica sobre a varíola dos macacos. Na sexta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a importação excepcional de remédios e vacinas que ainda não têm registro no Brasil. O Brasil tem quase 4.000 casos positivos da doença. E vamos dar uma olhada em como anda a evolução da pandemia aqui no Brasil. Segundo o indicador que acompanha o número de vítimas do coronavírus, as mortes por complicações da doença estão em queda. Vamos ver. Em 24 horas, foram 47 mortes por Covid-19 registradas no Brasil. Desde o início da pandemia, já são 682.549 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 5.079 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.284.864 diagnósticos confirmados.
Com tendência de queda e variação de menos 25% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 159 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 16.368 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda com variação de menos 42% em relação a 2 semanas. E faltam 90 dias para a Copa do Mundo. No boletim Esquenta Catar 2022 de hoje, Leonardo Félix traz curiosidades sobre o país. Vamos conferir. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabia que o Catar fica localizado na Ásia Ocidental, junto a outros países do Oriente Médio? O país é pequeno, com pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados e faz fronteira com a Arábia Saudita. Situado no nordeste da Península Arábica, ele também é banhado pelo Golfo Pérsico. Com isso, o país tem um longo deserto e um amplo litoral, cheio de praias e dunas em sua paisagem. A cultura é bastante semelhante à de outros países árabes da região, com vestimentas típicas e diversos costumes. A capital Doha é conhecida por sua modernidade, com diversos arranha-céus. A cidade é o principal centro econômico do país. Pela localização, o Catar também conta com diversos pontos históricos e locais de interesse turístico. É isso aí, faltam 90 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. 10 horas, Patrícia Velenei chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!